lá, fala galera do Ciclo em Mente, tudo bem com vocês? Com a boa? Hoje aqui o nosso programa é especial com um convidado que traz muita bagagem, muito conhecimento. Ele é Neviton Monteiro, fisioterapeuta, especialista em neurologia adulta, em osteopatia e uma série de outras especializações aí que eu vou deixar para ele falar, né? Neviton, seja bem-vindo. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Você que é um amigo de infância, desde o polivalente. Faz tempo, hein? Final da década de 90, deixa isso para lá e tá aqui com a gente. Então, Neviton, eu falei aqui, poucas das suas especializações, se apresenta um pouco melhor pra gente. Vamos lá. Satisfação enorme, né, estar aqui com você e fazer parte desse projeto, né? Desse novo projeto que é importante não só para você, como para a sociedade. A sociedade necessita de programas como o seu, de pensamentos como o seu. E dá um olá a todos, né? Como eu disse, é uma satisfação enorme. E poder passar um pouquinho da experiência, né? Tanto de trabalho, como de vida na área do ciclismo também, né? Alguns eventos. E aí a gente quer passar para a população o que eles podem fazer para prevenir, né? Para prevenir lesões, para fazer ter um suporte, né? Para eles terem um suporte de como praticar essa atividade, certo? E você quer fazer alguma pergunta agora ou eu já posso chegar e explanar para você aqui? Ele tá de conteúdo. É porque é muita coisa, né? Então a gente vai ter que fazer uma pincelada. Então, para a gente não aprofundar muito, né? Então é muita coisa, a gente vai ter que pincelar. Neviton, ele é ciclista também? É corredor? Às vezes, ciclista às vezes. Mas eu gosto mais de experiência no pedal. Rapaz, não muita. Inclusive, você vai participar de uma prova de corrida esse final de semana. Eu participei de uma, né, de corrida nas ruas de Conquista, domingo, e vou participar da Corrida das Águas nesse domingo agora, que é o proporcionado pela Embasa. Uhum. A gente vai trabalhar isso aí. Neviton é um estudioso de todas as áreas, embora ele tenha esse trabalho na área de saúde, ele tenha aí a especialização em osteopatia, em neurologia adulta e diversas outras. Traumato-ortopedia. Mas a minha especialidade mesmo é coluna. Coluna. Né? É tratamento de coluna. É o que eu falo para sempre, assim, sempre para os fisioterapeutas, né? E outras áreas. É necessário que o profissional tenha uma linha, né? Tenha uma especialidade. Porque você tendo especialidade, você consegue direcionar melhor o seu tratamento. Quando você faz um apanhado muito geral, você acaba se perdendo em um tratamento ou outro. Mas quando você coloca uma linha, um especialista em joelho, um especialista em quadril, um especialista em coluna, um especialista em ombro, então você melhora para o paciente, né? Porque o paciente já vai direcionado para esse tipo de especialidade e também melhora para o terapeuta. Então eu sempre falo, é melhor fazer uma especialização, né, você focar numa área. Não que você deixe de conhecer as outras áreas, porque você necessita desse conhecimento, né? E é o que a gente vai abordar. Então, antes de falar qualquer coisa, para qualquer atividade física, né, seja bike, seja corrida, seja natação, seja futebol, é necessário fortalecimento. Então, qual é o pai de todos os problemas de saúde hoje em dia? É o sedentarismo, né? Então, sedentarismo, o excesso de peso, o peso que pega de forma errada, a má postura, a má alimentação e os fatores genéticos vindo por trás. Então, mas eu abraço muito essa parte do sedentarismo. Uma pessoa que tem tendinites, que tem bursites, que aparecem essas dores, né? Eu coloco a partir dos 35 anos de idade, que começam as queimações, essas dores, justamente por falta de fortalecimento. É o sedentarismo. O que acontece? Você vai envelhecendo, o seu trabalho está aqui. Você vai envelhecendo, você vai descendo. Então a pirâmide é sempre ao contrário. Às vezes, quando você vai envelhecendo, o seu trabalho vai aumentando. E o que você está fazendo aqui
para ficar nivelado com o trabalho seu. Então a pessoa vai decaindo, né? Então o sedentarismo faz isso com a pessoa e ela começa a aparecer problemas. E aí é hora de buscar a solução, buscar os profissionais. Quando chega lá, né, tá bem acabado. Então a gente faz esse trabalho de retornar essa pessoa para as suas atividades e não pedir para parar de tudo. Então, o sedentarismo é a principal causa dos problemas hoje em dia, né? Então, o ciclismo é uma excelente modalidade, né? É uma modalidade assim, fantástica e que requer fortalecimento específico também. Eu não falo só específico, como geral. Você fortalecer o corpo todo é importantíssimo. Mas fazer também o específico. Um treinamento específico para o que você faz. Porque isso aí vai diminuir o risco de lesões, né? E também tem o fator de... O que leva muito os ciclistas a terem lesões é o excesso. Então, a falta de atividade física é horrível. O excesso também não é bom. O excesso não é bom. Então você tem que ter o equilíbrio. Então a maior parte das lesões que ocorrem são de ciclistas, né, até ciclistas profissionais, é o excesso. É ele querer sempre se superar. Aumentar a performance de uma maneira desordenada. E sem preparar outras partes. Essa é uma pauta importante que a gente vai destrinchar ela bastante. E como eu falei, Neverton é um estudioso e como ele pratica a bike, ele pratica a corrida, ele sabe muito da história desses esportes, até porque para aplicar, né, Neverton, um tratamento específico, você tem que entender qual é a postura do ciclista em cima da bicicleta. E é um esporte muito amplo. Né? Tem várias modalidades dentro do ciclismo. Temos o ciclista que utiliza a bicicleta para ir para o trabalho, o ciclista urbano, né? Isso. O casual, tem aquele que utiliza para um passeio com a família, tem aquele que utiliza uma mountain bike, que tem uma pegada mais aberta da mão, uma sentada, tem uma suspensão, né, para proteger. Tem o ciclista da speed, né, ou modalidade de ciclismo, apenas a gente conhece como speed, que é o do asfalto, que tem aquela pegada mais fechada, uma postura mais agressiva, mais aerodinâmica em cima da bike, e tem outros que são meio malucos, como que eu já gerando polêmica, mas no downhill, por exemplo, Sim. Você tem uma bicicleta de descida para alta velocidade, altos impactos, né? O pessoal salta a rampa. Tem o bike trial, o BMX, que já trabalha manobra, então você fica em pé em cima da bicicleta, faz manobra, vai de um canto, vai para o outro. Pode gerar uma lesão no pé, uma torção no pé, inclusive se ele pisar errado no pedal ou cair de cara no chão. Cada modalidade de ciclismo requer um tratamento específico também de fortalecimento, de postura, e todos eles basicamente sustentados aí na coluna que é a sua especialização. Apresenta um pouco para a gente esse seu conhecimento nessa área. Vamos lá, então assim, eu ia falar, mas você já deu aquela pincelada, você já falou de tudo, e você é fera nisso aí, né? Assim, a gente vai falar sobre essas especialidades de bike, né? E para cada modalidade existe um tipo de treinamento. Então você já percebeu, né, que para mountain bike, para provas de longa distância com speed, então tem treinamentos específicos. Então para nós fisioterapeutas e para os fisioterapeutas especialistas nessa área de reabilitação, é necessário que ele entenda qual o mecanismo a biomecânica que é exigida para aquele tipo de modalidade. Então, entendendo aquela biomecânica, entendendo o que esse ciclista necessita, aí a gente traça um plano de tratamento funcional para devolver a funcionalidade dele, para devolver ele ao esporte novamente, né? Então, assim, eu vou muito na linha contrária de muitos especialistas. E o que ocorre hoje, Danilo, são muitos especialistas, muitos médicos, né? A pessoa faz o ciclismo, né? Pode ser até amadora ou profissional, faz o ciclismo, chega até ele, aí ele fala, exclua bicicleta da sua vida. Cara, isso aí aí vem a parte, né, do ciclo e mente. Isso aí destrói a mente, né, do ciclista, né, do atleta.
Então, nós vamos pelo vetor contrário. Não, eu quero te preparar para você voltar às suas atividades. Porque eu preparo o paciente para quê? Porque a inatividade é pior ainda. Então, 90% dos casos dos pacientes que ficam em repouso em casa pioram. Ficam em repouso em casa, só tomam medicação, pioram. A depender da lesão que ele teve. Então, tem que fazer a fisioterapia, tem que fazer o tratamento e aí voltar às suas atividades, né? Aos poucos. Não, eu sigo muito o Rodrigo, o Rogério Liporace. Ele é um PhD, ele é especialista, né, em dor. Então, eu tenho livros dele. Então, ele foca muito nisso aí. É devolver a funcionalidade. Você não pode tirar o que a pessoa mais ama. E principalmente o esporte que tira ele do sedentarismo. Então, isso aí serve também para quem faz as corridas. Você não pode correr porque vai ter impacto na coluna. Cada coisa assim, mirabolante. Que eu já cheguei a rasgar papel, assim, de falar assim, você não vai fazer isso, você não vai agachar, você não vai fazer isso. De rasgar essas indicações. Eu falei, não, você vai voltar. Eu posso voltar o pedal? Pode, mas a gente vai fazer uma coisa antes disso aí. A gente vai te preparar, o funcional, preparar a sua musculatura e fora tudo isso, ainda tem um bike fit que a gente vai falar sobre isso lá na frente, porque tem toda a angulação, tem toda a preparação específica para cada tipo de paciente, para cada tipo de ciclista, né? De paciente não, de ciclista. Então, é a importância dele, que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, é super importante, super importante esse trabalho de reconhecimento da modalidade, para você aplicar o tratamento específico para esse tipo de paciente, esse tipo de lesão. Você levantou uma questão que é muito importante. Você é apaixonado por um esporte. De repente você chega num médico para um diagnóstico e uma projeção futura das atividades que você vai desempenhar, ele tira parte da sua vida. Porque quando você é apaixonado, isso é parte da sua vida. E, às vezes, o que vários médicos dizem, principalmente psicólogos, né, o diagnóstico não é o fim, é apenas o começo. Como você vai tratar isso lá na frente é que define todo o seu caminho. E também há casos, o seu principalmente, que você citou aí agora, a forma como você trata, é de acreditar na recuperação. Se o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, o psicólogo não acredita na recuperação, quem vai acreditar? Isso mesmo. Eu acredito que a gente tem que partir da premissa que tem jeito. Se é problema, tem solução. Porque, assim, existe muito esse pé atrás dos médicos com os fisioterapeutas por culpa dos próprios fisioterapeutas há muito tempo atrás. Então, a fisioterapia ficou estacionada, parada no tempo. Ficou parada no tempo da parafina, da mesa de canavel, do forno de Beer. Ficou naquela coisa arcaica, antiga. Então, ficou estacionado muito tempo. Até chegar fisioterapeutas antigos que tinham uma visão melhor, que foi morar fora, né? Citando o Helder Montenegro, foi morar fora, trabalhou no Galatasaray, da Turquia, e vários outros profissionais que foram fazer PhD, são mestres, doutorados em Harvard, em Pittsburgh. Então, eles vieram para cá com essa mentalidade diferente e essa aplicabilidade de fisioterapia de uma forma lá em cima, né? Então, o que acontece? A fisioterapia evoluiu muito, vamos colocar aí, 200%, 300%. A gente conseguiu entrar no mercado mesmo, né? E porque é uma profissão do futuro, né? É a profissão do futuro. Tanto seja por excesso de atividade física mal feita, quanto pela falta, né? Então, assim, os médicos tinham um pé atrás, porque eles mandavam os pacientes para a fisioterapia, o paciente ficava lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, fazia de 70, 80, 100 sessões e não melhorava, porque não tinha um protocolo específico para aquilo antigamente. Então, hoje não, hoje já existe protocolo, existe um fator muito importante para citar. Nenhum tratamento é feito individual. Existe o tratamento multidisciplinar e multiprofissional. Então, não queira ser o dono de tudo e resolver tudo, né? Porque, um exemplo, vamos lá, é ciclo e mente. A dor
afeta o seu psicológico. A incapacidade de fazer sua atividade física afeta o psicológico. E o fator psicológico, se é algum problema psicológico, afeta o fator físico. Então, né, é uma via de mão dupla. E aí eu sempre abordo. Então, e o fator mais importante é o fator biopsicossocial. Para você tratar, você receber aquele atleta, você receber aquele ciclista, você tem que saber o fator biopsicossocial. Não só tratar o físico. Você vai fazer avaliação física, você está com problema, tal. E como é que é o social dele? Como é que é a bike dele? Como é que ele está fazendo a parte de prevenção, que a gente vai falar daqui a pouco? Onde é que ele mora? Né? Quanto tempo ele dorme? É muito necessário o sono. Né? Então, fortalecimento, o sono, a alimentação, isso aí tudo são fatores primordiais e importantes para a saúde do ciclista. Então, e o fator social, se ele está com condições, né, para fazer aquilo ali. Então, a gente tem que ir para fazer o próprio tratamento. Você tem que ter uma abordagem. Então, é o fator biopsicossocial que a gente tem que entrar. E aí a gente entra na parte de prevenção. A boa parte dos acidentes ocorrem por falta de prevenção. Né? A prevenção. O capacete, né, a vestimenta correta, se ele está com o calçado correto. Então, a prevenção ela é importantíssima. Ele não fez uma preparação inicial para fazer certas provas, para pegar, né, para ir para certos lugares. Então, ele não fez essa preparação. Então, essa inexperiência traz muitos traumas, traz muitas lesões. Né? Então, nós, infelizmente, não conseguimos chegar nessa parte de... Agora sim, que a gente está falando aqui, né? Tá gravando, a gente está falando aqui no vídeo. Mas, prevenção. A gente atua já quando ele chega já com a lesão. Então, falta muito a prevenção. Então, o que você faz aqui, como eu falei, é excelente. E o pessoal precisa saber, precisa ter esse conhecimento. Então, ele já vai no atendimento emergencial. Já procura o médico, já vai entrar já emergencial. Isso nós estamos falando de dores por lesão, de problemas por lesão. E existem outros problemas que não são, a gente fala de traumática, lesão, e atraumáticos, que a gente vai falar também, a gente vai abordar mais para frente. Então, os traumáticos é de uma queda, né? É de uma queda, e aí essa queda tem esses índices, né, de porcentagem. Às vezes, por carro, está na rua, está indo para o trabalho, então o ciclista está indo fazer seu treino, aí carro que pega, o de carro, como até seu João falou naquela outra live, né, fez contigo, a moto pegou ele, né, ele ficou bem, e a mão virou ele ficou bem debilitado, mas não desistiu, né, então assim, os mais graves são por acidentes ocasionados por carro, né, então a gente faz a reabilitação funcional e trabalha o retorno para o esporte. Esse, no caso do carro, a forma de prevenção literalmente é a educação no trânsito. Eu abro esse parêntese para interromper, Neverton, um pouquinho. Pode falar. Porque a falta de educação no trânsito, tanto de motoristas quanto ciclistas e também pedestres, ela é algo que assusta. E sofre sempre o lado mais fraco, no caso entre carro, moto e ciclista. O ciclista é a parte mais frágil. E um acidente, ele tende a machucar bastante o ciclista. Qualquer acidente, por mais bobo que seja para o carro, para o ciclista ele tende a ter uma gravidade maior. Então, a forma de prevenir isso aí, diferente do que a gente vai tratar especificamente da prevenção que cabe ao ciclista, a prevenção do trânsito é a educação. Então, a gente aproveita para pedir ao poder público que invista em campanhas de educação, de conscientização, que no trânsito sobre uma bicicleta ou sobre os próprios tênis, se for um pedestre, sobre a moto, dentro dos veículos, vão vidas. São pessoas que conduzem esses veículos. Né? A diferença é que a bicicleta é um veículo sem motorização, na maioria dos casos, e
e é uma parte mais frágil dessa estrutura, né, toda, que é o trânsito. Você falou de prevenção da utilização de equipamentos. É bom chamar a atenção que a roupinha coladinha, né, não é algo ali para se mostrar, né? É algo que realmente foi testado e comprovado que aumenta a segurança. A sapatilha presa ao pedal, ela traz uma estrutura diferente para lhe conectar com a bicicleta. A luva, né, é um instrumento extremamente importante. Às vezes as pessoas deixam de usar, mas ela previne raladuras, né, escoriações, e também lhe dá uma segurança maior. Por exemplo, se você tem uma mão que transpira bastante, ela tende a escorregar ali da sua pegada no guidão e você fatalmente vai cair, dependendo da situação. E evita o tratamento, porque quando a gente fala de prevenção, tem um ditado que diz, né, melhor prevenir do que remediar. Isso. Então, na qualidade de ciclistas aqui, a gente tem que chamar a atenção que as vestimentas, capacete, os óculos também são muito importantes, são itens de segurança, são para ser utilizados, realmente não é enfeite, e não é algo para parecer mais bonito, embora tenha a moda que venha sendo trabalhada em cima disso, cada vez mais o equipamento tem ficado bonito, né? E ele é um instrumento de segurança e não de estética. Você ia continuar falando sobre aí, assim, a gente fala assim, né, da prevenção, como você falou aí, da roupa, né? Quando coloca luva, também por conta do câncer de pele, né? Câncer de pele. É importante, eu li vários artigos, de vários artigos, eles nenhum falaram dessa parte do câncer de pele. Eles falaram de traumas, né? Porque foi o que a gente buscou, que é a minha parte, né? Então eu busquei mais na parte ortopédica, mas nenhum assim citou que é bom para não ter câncer de pele, mas isso aí deve ser algum artigo mais específico, né? Então que pode ser abordado por algum outro profissional em outro momento. E as roupas têm essa proteção UV, né? Para proteger. E o filtro solar também é outra questão bem importante. Específico, né? Especializado para aquilo ali, porque você vai ficar horas e horas ali pedalando, e aí você tem que ter esse aporte desse material de tudo de forma organizada. Aí existe as atraumáticas. Você fala, pô, a traumática, ocorreu trauma, ocorreu uma queda, né? Aí nessas quedas você machuca muito face, né? Ombro, cervical, você pode fraturar a costela, né? Você pode fraturar quadril. Então ocorre muito isso aí. Ocorrem as lesões atraumáticas, que são lesões de que aparece uma hérnia de disco, aparece um desconforto muscular por conta de uma bike fit que não foi feita de forma correta, ou uma bike fit que não foi feita, né? Então começam a aparecer essas atraumáticas. Aquele movimento para tirar, para desclipar, sim, aquele movimento pode gerar tensão na parte do tornozelo e gera problemas naquela parte do tornozelo. Só contextualizando, pessoal, sim, a sapatilha, ela é presa ao pedal por uma engrenagem. Isso. Você trava o pé, ele fica numa posição correta. O bike fit é feito para que seu tornozelo não fique nem para um lado nem para o outro, provoca esse trauma, sim, né? Também atraumático. E para retirar a sapatilha, basta o movimento do calcanhar para o lado de fora. E aí você desclipa e sai da bicicleta. Isso. E aí dessas atraumáticas, a que mais acomete é na coluna lombar, né? Que é a primeira de todas. Depois vem o joelho e depois vem na coluna cervical. Então são os locais que mais afetam. A gente tem muita busca de ciclistas, né, para fazer o trabalho de coluna, né? De coluna, porque sente muita dor na coluna por conta da posição. Provavelmente ele pode estar com o bike fit tudo em dias, tudo certinho, ergonomicamente correto, mas em algum momento da prova, algum momento ele desleixa em alguma posição e aí começa a sentir as dores musculares e começa a ter esses problemas. Geralmente no momento de cansaço, né? Musculoesqueléticos, aí começa esses problemas, por isso a importância do fortalecimento. Então toda dor é originada com uma fraqueza muscular em algum lugar, né? Então você pode ter os problemas osteomioarticulares,
esses problemas osteoarticulares podem ser por conta de posição, de postura incorreta na bike, né? Então, essas posições de posturas incorretas e a falta de fortalecimento, você pode manter uma postura incorreta, seu percurso todo de 2 horas de bike, chegar em casa, tomar seu banho relaxado, acabou, não teve problema nenhum, porque sua musculatura sustentou. Mas se você não tem uma musculatura específica trabalhada para isso daí, você vai sentir a dor, não tem jeito. Então, assim, você sobrecarrega até os discos intervertebrais. Você fica ali muito tempo sentado, numa posição onde faz com que as vértebras, na sua posição posterior, façam uma abertura de faceta, e aí você desloca esse disco para trás. Deslocando esse disco para trás, pode tocar alguma estrutura neural e você vir a sentir dor, às vezes nem completar a prova. Já aconteceu muito disso aí. O pessoal falou, vem me socorrer aqui que eu travei no meio do mato. E aí, assim, de ir lá e fazer o movimento tudo direitinho e aí elaborar um protocolo. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece demais. Então, essas são as lesões. Aí a gente falou de lesões traumáticas, né? A gente falou de lesões atraumáticas. Então, a gente pode perceber que o Brasil é o 6º país que mais tem ciclistas. Isso foi até os anos 2000, nós estamos em 2024, passaram os 24 anos. Mais que quintuplicou esse número. É porque a gente fica atrás, né, da China, a gente fica atrás da Índia, mais populoso, né? Muito provavelmente a Índia já deve ter passado a China, porque a China era primeiro, depois era a Índia. E se a gente vê esses 2 países, o pessoal utiliza como meio de transporte mesmo. A pobreza é grande, nem todo mundo tem carro, embora existam muitos veículos, mas a bicicleta reina nesse... A China, a Índia, a Alemanha, né? Então eles é assim, é um meio de transporte muito bom, mas ele se torna perigoso em termos de você voltar para o trabalho, ir para o trabalho, você fazer suas atividades, porque a gente ainda tem poucas ciclovias, né? E a gente tem pouca educação de trânsito. As pessoas, por exemplo, eu ando de bicicleta e eu tenho uma carteira de moto também. Eu nunca vou fazer uma manobra sem olhar os 2 retrovisores. Nunca vou fazer uma manobra. E outra coisa interessante, por andar de bicicleta, de moto já excluo, mas por andar de bicicleta, existem mãos que é via única. Você via única, você olha para cá, não precisa ficar olhando para cá, porque não vai vir ninguém, só que pode vir um ciclista. Pode vir. O ciclista transita nas duas. Tanto ele quando vindo, então, assim, você tem que ficar atento. Então, eu sou atento a isso. Pode vir um ciclista e acontecer alguma coisa, né? Então, acontece muito isso aí. Eu fazia muita corrida, isso aí bem lá atrás, nas próprias pistas de ciclismo. Fazia corrida, cerrado. Aí tá o ciclista fazendo zigue-zague ali. Eu falei, poxa, não, a consciência. Sai, vai para sua parte de caminhada. É a consciência. Então, cada um tem a consciência do seu espaço, o negócio vai, o negócio flui. Com certeza. E assim, a gente percebe hoje em dia, Danilo, não só nas capitais e cidades assim, igual Conquista, com porte de populacional, que é a capital do sudeste da Bahia, mas das cidades menorzinhas, e o que tem de pessoas fazendo atividade física, cresceu muito. Então, a preocupação com saúde, você vê o pessoal fazendo ciclismo, fazendo caminhada, fazendo corrida, então a preocupação com saúde. Crossfit, né? Aí é uma coisa da gente, a gente conversar. Quando a gente fala de crossfit, ouvi isso. Por quê? Eu vou falar uma coisa rápida aqui, né? Como a gente já está falando aqui, o pessoal já está aqui no embalo da gente, porque é o seguinte, o CrossFit foi iniciado lá nos Estados Unidos, pelo Exército dos Estados Unidos, né? Então, era uma modalidade que um visionário da Europa falou, opa, dá para transformar isso aqui em uma atividade física. Pensando no business. Deu certo, o CrossFit é uma marca. É uma marca. Né? Tô fazendo CrossFit. É igual falar, tô usando Bombril. Bombril é uma marca. Então, tô fazendo CrossFit. Não, você está fazendo atividades funcionais de... Esqueci o nome que eles dão lá. Né? Que na verdade, competição, é tipo uma competição. O CrossFit é mais a competição, é mais a atividade voltada para a competição do que um treino diário. Porque isso tende a gerar uma sobrecarga. É onde a gente entra, porque assim, o CrossFit, você vai querer superar todos os dias e aí você acaba entrando em exaustão. A gente vai falar sobre... agora a gente entra no equilíbrio novamente.
A falta do CrossFit é ruim, mas o excesso também. E aí começam a aparecer, não nos 3 primeiros anos, no 4, mais para frente começa a aparecer lesões de labrum, né, uma epicondilite, problemas de coluna, começa a aparecer bursite intertrocantérica, então começam a aparecer lesões de joelho. Quando vai ver, poxa, eu vou diminuir a carga. Depois de 3 anos, 4 anos, macetando em cima de um corpo que teria que ter o equilíbrio, faça o CrossFit. Eu não estou contra nunca, mas faça o CrossFit de forma bem gradual. Sim. Para a sua saúde e não para você ficar. Não, isso é uma lesão. É claro que a gente está falando aqui, pessoal, de uma maneira que a gente percebe a maioria como trata. É lógico que tem profissionais que percebem que o descanso também é treino e que vai lhe fazer na academia de CrossFit você descansar, porque a questão toda, você falou muito bem, você coloca um placar na parede, isso a gente percebe em grande maioria. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E não dá ao seu corpo o tempo de descanso e coloca nele uma sobrecarga que no longo prazo ele pode estar até aguentando agora, mas no longo prazo vai ser bem prejudicial. É isso que aconteceu. Aí, voltando para o nosso tema, que é o ciclismo. Volta para cá. Puxa para cá. Já chegou pacientes lá com dores lombares, com várias hérnias na coluna também, e com um problema sacroilíaco, com a dor sacroilíaca descendo pelo glúteo ali. E aí, assim, a gente fez a avaliação dele, ele não queria fazer cirurgia. Aí eu falei assim, você vai continuar a sua bike. Ele, eu posso continuar? Eu falei, vai continuar. Mas você continua com menos intensidade, com menos quilometragem. O que aconteceu? Ele fazia 160, você deve conhecer. Eu não preciso falar nomes, mas ele fazia 160, 200 quilômetros, e assim... E o filho dele também no mesmo embalo, aquela coisa toda, e ele sempre queria melhorar. E ele, tô falando de um cara de 50 anos de idade, né? Então eu falei, até entrar na mente dele, e o corpo vai envelhecendo, ocorre uma sarcopenia, diminuição de massa muscular, que era necessário ele fazer um fortalecimento específico, melhor, para ele não entrar nesse quadro crônico de dor, porque ele já vinha sentindo essa dor pouca, mas ele continuava fazendo, ao invés de procurar. Então, assim que começou a sentir qualquer problema, pessoal, qualquer dor, busque logo a solução. Busque resolver. Porque quando está em fase aguda, é mais fácil a gente resolver. Quando entra numa cronicidade, aí já demora, a pessoa já fica ansiosa, já fica com vontade de voltar, e aí não melhora no tempo que ele está achando que vai melhorar. Não vê o resultado tão rápido. Aí ele já começa a trocar de profissional, igual vários já chegaram para mim. Eu passei em XYZ. Eu falei, poxa, isso é uma bomba. Por que uma bomba? Porque ele não deve ter dado tempo para esse profissional tratar esse problema crônico dele, né? Então, assim, e além de não ter dado tempo, talvez ele não tenha seguido as normas corretas, diminua aqui, faz isso, faz aquilo. Então, eu já recebi paciente chegar para mim e falar assim, se for para você diminuir minha carga, eu não vou fazer o tratamento. E assim, então não faça, meu amigo. Então, assim, é muito complexo. Eu falei assim, então, o que eu posso fazer por você aqui é elaborar um protocolo, a gente ver o seu problema musculoesquelético, para gente saber qual é a causa desse problema seu. O que está aparecendo aqui é uma sacroiliite, né? E também muito tempo sentado, que gera a síndrome do piriforme. Aí onde a gente... Aí terminando, finalizando ele não aceitou, aí saiu, o lado pessoal já foi para outro. Então, assim, ele já saiu de outros e foi pro meu. Então, ele não aceitando essa forma. Na verdade, ele não está procurando um profissional que resolva o problema dele. Ele está querendo um profissional que diga o que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir. Acontece muito isso aí. Então, para tirar dessa parte dele aí, é o quê? Quando a gente tira de exemplo aí. Sentiu dor, fase aguda? Procure logo. Procure logo que o tempo de recuperação é mais rápido. Procure logo. Não fica sentindo dor se automedicando, que é um problema enorme que a gente... a medicação vai mascarar. Já vi atletas que me falaram que até na própria prova começou a sentir dor, vai lá e toma, e fica tomando durante isso aí. Um absurdo, né? Então, a gente fecha essa parte aí desse... prevenção, né? E assim, prevenção. A melhor forma de prevenir, então, para a gente
fechar esse assunto e resumir. A melhor forma de prevenir é que você tenha também, não só na sua atividade específica, uma moderação, mas o envolvimento do fortalecimento do corpo como um todo. Isso. Se você vai praticar ciclismo, é importante que você pratique uma corrida também, que você perca peso, então procure um profissional de nutrição para que o seu corpo também tenha capacidade energética, né? Porque a energia vem daquilo que a gente consome. Sim. E procure um profissional de educação física numa academia para fazer o reforço muscular, porque todos os profissionais, conversei com o seu João, num bate-papo fora da tela, conversei com a Erivane, psicóloga, conversei com a doutora Rosa Caracas, que é ginecologista e obstetra. Todos eles falam da importância da musculação, do fortalecimento da musculatura para a prática esportiva. Então, gente, pedalar, é o que eu sempre digo, é muito além de montar na bicicleta e girar o pé de vela. Envolve toda uma questão por trás para que ele seja benéfico para o seu corpo, para a sua mente e que não lhe traga problemas. A Nefton falou muito bem da questão do trânsito, então você está atento, você como ciclista, como motorista, como pedestre. Falei como muitas vezes aqui, né? A quinta série não sai da gente, a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Então, você na qualidade de ciclista, de motociclista, motorista, pedestre, observe no trânsito a sua condição e faça o seu trajeto pensando não só em você, mas nas pessoas que estão também ali, ou por esporte, ou por lazer, por uma necessidade pessoal, ou a trabalho, por qualquer que seja o motivo. Todo mundo merece respeito, todo mundo quer chegar em casa e voltar para os seus. Previna-se, cuide-se, trate o seu corpo de uma maneira decente para aquilo, observe o seu equipamento, se ele está adequado para você, sim, né, Neto? E a gente vai falar sobre o Bike Fit, vai tratar um pouco das lesões mais específicas do ciclismo, mas faça o Bike Fit para evitar essas lesões, como você falou, são as traumáticas e as atraumáticas. As traumáticas estão relacionadas à falta de uso do equipamento de segurança e as atraumáticas à postura em cima de um equipamento inadequado que vai levando aí uma postura incorreta, não é isso? Isso. E acaba gerando a lesão. Já que a gente falou de lesão, conte aí quais são as lesões mais propícias à prática do ciclismo, já que ele tem que pedalar, para pedalar bem ele tem que malhar, para fazer musculação tem que correr um pouquinho para gerar uma capacidade aeróbica melhor, e o que isso traz de... Aí, como eu falei, as lesões, tem a gente como já comentou, né? As traumáticas, que lesiona muito cabeça, lesiona ombro, lesiona costela, né? Lesiona a parte do quadril, e tem as atraumáticas, que vai lesionar a parte muscular do quadríceps, né? Que é o reto femoral, pode lesionar a parte do tríceps sural, que é a panturrilha, né? Chamada panturrilha, quem não conhece, que não é da área aí. Então, assim, a maior incidência dessas dores atraumáticas acontece na coluna lombar, a segunda maior no joelho e a terceira na região cervical. Mas não deixa de acontecer as bursites, e agora a gente vai entrar no fator do Bike Fit, que é o seguinte: toda angulação, como a gente falou, né? A angulação do guidão, né? A angulação do selim, né? Tudo isso é importante. Existem dois tipos de da Bike Fit: o estático, né? E o dinâmico. O estático ali, você está ali, faz. O dinâmico, ele tem bem acima, né? Ele é muito melhor do que o estático, fazer o Bike Fit, o Bike Fit dinâmico. O que acontece? Um exemplo próprio. A minha bike, eu fiz excedi assim, o tempo a quilometragem que eu era acostumado, fui para uns 80 km, e, cara, eu cheguei em casa com formigamento e perda de sensibilidade dos dedos. Por quê? Porque eu coloquei muita força do tronco no punho. Então, a minha forma de pedalar ali, aquele dia, muito provavelmente por causa do cansaço. Então, assim, se eu tivesse percorrido uma distância menor com aquela mesma força, não teria sentido tanto, né? Então, eu fiquei assim, uns 3 dias ainda com aquela sensibilidade. Então, vem da região que afeta as raízes nervosas.
né, da região do punho, que é o túnel do carpo, né? Aí afeta o movimento, pode afetar a motricidade, a parte dolorosa, né? Os miótomos, esclerótomos, viscerótomos, né? E dermátomos. Então a gente vai perdendo a sensibilidade, pode ocorrer isso aí. Então, o excesso de peso na frente faz isso aí. E o guidão também. Você pode apresentar um epicondilite lateral, né? Tanto ali, forçar e estar numa postura inadequada. Tanto que você pode apresentar uma síndrome do piriforme, a compressão do selim, a parte posterior do glúteo, que desce para a perna. Você pode apresentar, porque ali fica pinçando o nervo ciático, né? E também a parte do joelho. Se você tem um selim baixo demais, você vai ter lesões no joelho. Você vai trabalhar muito mais o joelho, vai ter muito mais atrito e muito mais contato. Já chegou muitos pacientes que falaram assim, eu tenho um condromalácia patelar, grau 2, eu posso parar a bicicleta? Eu falei, não. Aumenta a altura do selim e diminui o grau de curvatura do joelho, de angulação do joelho. Acontece muito isso aí, a gente organizar isso aí. Então, o bike fit, ele é importantíssimo, porque a gente vai trabalhar biomecânica para não afetar a parte músculo-esquelética. A gente trabalha muito isso é importante demais. Uma questão sobre o bike fit. Às vezes as pessoas fazem um bike fit e fica a vida toda naquele bike fit. Só que aí existem algumas questões. A pessoa emagrece, isso, ou ganha peso, ou enfim, fortalece a sua musculatura e a sua postura naturalmente também vai mudar. Isso interfere bastante, sim, também, sim. Pode gerar lesões também, né? Com certeza. Porque assim, a pessoa conseguiu perder peso, ele vai diferenciar já o seu processo de postura. É automático. E se a pessoa ganhou peso também, vai aumentar também, né? Vai trabalhar com essa parte de angulação. Então é muito importante sempre estar periodicamente, né? Fazendo igual você vai periodicamente no seu dentista, né? Você vai periodicamente fazer seu bike fit tudo certinho, porque às vezes, talvez ali até aquela trava do cano do selim não está direito, ou você senta muito ali, muito impacto, ela cede um pouco mais, e aí você não percebe, pode acontecer tudo isso aí. Então é bom, né? É bom ter Então, atento, pessoal, o bike fit, mais do que uma regulagem para performance, ela é para prevenção mesmo de qualquer outro problema que você possa vir a ter. Na questão do joelho, por exemplo, você falou, uma sapatilha que esteja com um taco embaixo, de travar no pedal, se ele estiver um pouco regulado, se o tornozelo estiver para fora ou para dentro, ele pode gerar uma lesão grave no joelho ali. Pode sim. Isso porque existem também os tipos de pedalada. Tem gente que pedala com um giro um pouco mais leve, que é isso, uma marcha e está um pouco mais leve, então ele faz mais giros no pedal, ele não faz tanta força ali em cima do pedal para girar. Tem gente que coloca uma marcha um pouco mais pesada, gira menos o pé de vela, mas em compensação faz uma força maior. Se você está com uma sapatilha desregulada ou uma altura do selim errada, isso vai lhe gerar um problema, principalmente se você estiver fazendo mais força. Justamente. Aí pode ter a lesão muscular aí mais grave, aí tem que ter cuidado com isso aí. Para prevenir, principalmente essa questão da postura que a gente falou. Você comentou aí dos 80 quilômetros que você fez. Eu fico pensando na parte do tórax, no core de um modo geral, né? Abdômen, peitoral, o ombro. O fortalecimento disso, um abdômen muito forte, se você estivesse mais preparado no abdômen, certamente você não teria mudado a sua postura nesse... Não teria mudado a postura, mas assim, o que afetou mais foi justamente colocado o peso à frente mesmo. Mas se o seu abdômen tivesse tão fortalecido, você segurava o peso um pouco mais, justamente, no abdômen. E aí também tem outra diferença nas modalidades de ciclismo que a gente tratou lá, porque o mountain bike você fica numa postura um pouco mais aberta. Né? Uma pegada com o punho reto, aqui, mais ou menos essa posição. E na speed você tem uma pegada mais fechada e a coluna
mais dobrada. Isso. Então, às vezes, o profissional saber qual é a modalidade, como a gente citou lá no início, porque se você tivesse na speed, nesse caso, você iria sofrer mais, muito mais. porque você exige uma força maior ali do... E aí, na realidade, ia sentir, poderia não sentir no punho. Você já mudou a pegada. Né? Você sai de prono, tá pronado ali, aquela pegada. Aí a pegada você já pega aqui, você vai botar força no ombro. Então já poderia ter problemazinho já no ombro. Então já poderia ser diferente aí, esse grau. Só voltando a um assunto que a gente falou, você falou das lesões de ombro. Muitas vezes as quedas que são proporcionadas por isso, tem a clavícula. Eu tenho vários amigos do ciclista Clodoaldo, uma vez caiu pedalando junto comigo e fraturou a clavícula, fraturou um pedaço do braço, né? Sim. E Ciro, em Itanhaçu... do rádio, né? Isso. Ciro, em Itanhaçu também foi uma queda... As quedas geralmente são... alguma coisa que acontece ali rápida demais, é um acidente, isso, né? Isso. E geralmente a gente tem a mania de proteger principalmente o rosto. Isso. Você cai, você é arremessado para frente, coloca a mão para proteger. Geralmente nunca é um trauma direto, uma pancada. Você coloca a mão para proteger e essa pancada no braço... Isso vai depender do tipo de queda, do tipo de acidente, né? Porque tem aquele acidente que a bike você vai para frente da bike e você estando clipado aí que o negócio pega mesmo. É clipado, ela vai para trás e você já vai direto com os braços e o ombro no chão. Isso é uma proteção que a gente tem, né? Isso aconteceu numa desses treinos que eu fiz. E, cara, foi uma ladeira pegada. Aí o pessoal foi. Aí uma delas derrapou no cascalho, caiu. E aí, para sair dela, né? Para sair dele, eu tive que abrir mais e era uma curva. Então, o final da ladeira já era uma curva. Aí eu falei, agora eu vou sobrar na curva, porque freio não pega. Não adianta. E agora aqui, só Deus. Aí, eu tentei segurar o máximo possível. Ainda bem que no finalzinho da curva tinha um areião. Aí o areião conseguiu parar a bicicleta e eu consegui desclimpar a tempo ali para não cair. Então, assim, mas os dois que embaraçaram lá, sofreram demais nesse dia. Então a experiência ruim que eu tive da parte do ciclismo foi essa. E aqui eu entro numa especialidade que já não é, já seria mais um médico, né? Sim. Da área, né? Mas você também pode auxiliar. Eu presenciei, nesse caso, o amigo Clodoaldo, grande abraço. Estou pedindo licença a você aqui, mesmo que você não me permita nesse momento, assim, instantaneamente, mas eu acho que você me permite, de uma forma geral, comentar esse assunto. A queda dele proporcionou um trauma muito grande. Quando ele se levantou, o braço, ele não tinha ar. Inclusive, coisa é isso, é falta de ar. Ele parou, depois aquela puxada de ar assim, então, e o braço ficou aquele, calma. Eu não mexi. Excelente. Não mexi, mas como a gente está informando as pessoas aqui, como tratar essas pessoas, no caso, você presenciou, que o ciclismo hoje tem se tornado cada vez mais um esporte coletivo, embora as pessoas saiam também sozinhas, até sozinha ou acompanhada. Como agir nesse momento para não prejudicar, não ter uma lesão maior, não prejudicar e acelerar, inclusive, a sua recuperação? É importante. Nesse caso dele aí, se tivesse alguma atadurazinha, algum pedaço de pano que poderia deixar, onde ele deixou o braço, né? Ele falou, não vamos mexer. Então, colocasse aqui para ele não movimentar o braço, passasse pelo pescoço, deixasse ali. E quando ocorre alguns acidentes desses, que ele está parado lá, que ele não consegue ainda se movimentar, não é bom movimentar. Ele pode ter tido uma lesão cervical, ou uma lesão lombar, uma lesão torácica, dependendo da queda que for. Então tem que esperar, né? Esperar vir esse socorro. Porque se ele não conseguir levantar por conta própria ali, ele tentar ali conseguir, beleza. Mas não mexer. Porque se mexer, pode lesionar mais ainda. Aí tem um problema maior. Porque a gente nunca sabe
qual o nível da lesão. Inclusive o local que ele caiu tinha um pó, tinha passado a máquina pouco tempo, então gerou aquele pó de quase um palmo. Sim. Acredito que por a gente estar pedalando era uma descida também, ele bateu em algum buraco que estava coberto por esse pó. Ele ficou parecendo que estava empanado, coitado, né? Então ela deve ter batido e virou e ele foi logo com o peito. Exatamente. Tanto que teve essa lesão no braço que a gente não percebeu, mas trincou o osso no braço e a clavícula não mexia. A gente passou um carro, inclusive da prefeitura na hora, a gente colocou ele no carro, ele conseguiu levantar. A gente colocou ele no carro, parou num barzinho próximo e aguardou um colega da gente, porque como era zona rural, não tinha assistência da ambulância lá. Sim. Então foi uma caminhonete, buscou a gente, Santo, na caminhonete de 0 a 100%. Eu agradeço mais uma vez vocês, porque aquele dia foi sensacional. E trouxe ele para a emergência. Então, a maneira também como você trata no primeiro momento ali, esses primeiros socorros são bem interessantes para que não aumente o trauma e também acelere a recuperação, né? Justamente. Então, pessoal, a gente está indo aqui já para 50 minutos de bate-papo. É coisa, eu falei para você que é coisa e a gente resumiu muita coisa aí. Tem que dar uma resumida porque o universo é extenso. Se a gente for entrar especificamente em cada assunto aqui, mas para recapitular aquilo que a gente tratou até agora. A gente falou um pouco da história do ciclismo, as modalidades, enfim, speed, mountain bike, só citando algumas delas, tá, pessoal? O ciclista urbano que pedala na sua barra circular ou na sua monarca e monareta, enfim, a sete, né, das mulheres, aquela com a cestinha na frente. Tem aquela a cargo, né, a cargo de padeiro. A cargo de padeiro. Ela é pesada, né? Pesada. Menorzinha na frente. E geralmente o pessoal que pedala essa bicicleta depois pula para uma bicicleta de esporte, ele tende a ter uma performance monstra. Monstra, né? As cargueiras. A gente falou aí sobre os domínios centrais aí da fisioterapia esportiva, em especial prevenção. Falamos muito sobre prevenção aqui, cuidados. Ele falou também sobre a questão do tratamento em si, né? Porque as pessoas às vezes não querem obedecer os comandos do profissional. Então, gente, se você procura um profissional, pelo amor de Deus, né? Obedece, cumpre. Se você vai num nutricionista, em um nutrólogo, a receita que ele passa, a dieta que ele passa é uma receita médica, cumpra. Se você vai no fisioterapeuta, ele é especialista em reabilitação. Isso. Ele está falando para o seu bem, cumpra aquilo, e inclusive eles passam deveres de casa também, né, Neto? Isso mesmo. O tratamento fisioterapêutico, ele não é feito só na clínica de fisioterapia. Em casa também, a reabilitação de ombro com bandagens elásticas, leve, fazendo todo o cuidado, isso aí vai ajudar muito a recuperação. Então, se você procurou o profissional, respeite aquele profissional. Se você tem dúvidas sobre a credibilidade dele para fazer o seu tratamento, pesquise antes de ir. Isso. Né? Faça uma pesquisa antes de ir para você se certificar que está indo num profissional bom. Foi no profissional, ele lhe receitou algo, lhe passou um tratamento, faça o tratamento, porque aquilo vai acelerar ou impedir que demore mais o seu processo de recuperação da lesão, né? Buscar o quanto antes, em fase aguda ainda, não precisar deixar entrar em fase crônica para Exatamente. Mas, sobretudo, previna. Se você pedala, invista numa musculação, faça uma caminhada, uma corrida leve também para estimular a sua parte cardiovascular, a sua parte respiratória, e evite lesões, evite tratamentos com a prevenção. Falamos também do bike fit, postura em cima da bicicleta, a biomecânica envolvida na prática do esporte, você ter ali um equipamento adequado para a sua prática e as suas dimensões físicas. Às vezes a pessoa tem 1,72 m, acha que é uma bike M, mas ela tem uma perna que é maior. Isso. Às vezes ela precisa de uma bike com um quadro um pouco diferente, ou tem a perna menor. Eu tenho 1,72 m. Tem pessoas que têm a mesma altura, mas a mesma bicicleta não vai servir, porque a dimensão
da musculatura, dos membros inferiores e superiores é diferente a medida de cada um. Isso mesmo. Né? Então, Bike Fit vai tratar isso e vai regular o equipamento para você, que você tenha uma performance adequada e também um treinamento confortável, condizente com a sua estrutura física. Isso aí. Isso falei Isso aí, alguma... personalizado isso. Personalizado, não falei nenhuma besteira aqui não. Não. Isso tudo eu acabei de aprender com esse cara, né? Vou anotando, a pesca tá aqui, ó. Aprendi. Neverton, te agradeço demais, cara, sua disponibilidade. Eu que agradeço. A chuva de conhecimento que você trouxe aqui. Você tem uma clínica, fale pra gente aí da sua clínica. Nós atendemos lá no setor de fisioterapia da Ortomed, a clínica do ITC Vertebral. É o Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral. Mas lá a gente trata tudo. Né? Então a gente tem a parte que a gente trata planos de saúde também e a parte, né, particular. Então a gente atende por horário marcado e também por ordem de chegada. Então a gente atende lá de segunda a sexta-feira, das 7 às 18. Então você que está precisando aí fazer uma avaliação, é só entrar em contato conosco. O Danilo vai deixar aí o contato nosso. E a gente vai ter mais oportunidades para vir aqui, viu? Já tem aí, pessoal. Eu não vou nem mudar a câmera aí. ITC Vertebral Conquista. Esse é o @ do Instagram. Isso aí. Né? Já segue aí no Instagram. Você quer passar também o seu Instagram pessoal? Pode ser. Mas aí esse ITC Vertebral a gente posta tudo lá. Isso, então. Tranquilo. ITC Vertebral tá aí. Vou botar mais uma vez, pessoal. Aí lá no ITC Vertebral vai ter o meu também. Aí quem quiser seguir o meu é só acessar. E um rapaz bonito desse aí vai estar cheio de menina curtindo, mas o rapaz é casado. O rapaz é casado, ajuizou-se. Sempre. Ajuizou-se, né? E casou. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. ITC Vertebral atende plano de saúde, SUS, particular? SUS não. Plano de saúde. Todos os planos de saúde, só menos o Bradesco. A gente atende todos os planos de saúde. Ei, Bradesco, velho. Isso não atende o Bradesco, não. É complicado falar de plano de saúde. Isso aí deixa para outra hora. Vai num podcast específico para falar mal de plano de saúde. Isso. Eu não preciso dizer, não, que muita gente já sabe o que passa aí com plano de saúde. Mas a gente atende, nosso atendimento lá é personalizado. Né? A gente não quer quantidade, a gente trabalha com qualidade. Então, a gente está com um espaço novo, e esse espaço novo é um espaço que é voltado justamente para devolver a funcionalidade. Então, são aparelhos de academia com aparelhos de fisioterapia. Então, a gente não faz o condicionamento físico do paciente. O condicionamento físico, quem faz é educador físico. A gente faz a preparação desse paciente para voltar à sua academia e voltar às suas atividades físicas. Então, a gente faz a parte fisioterapêutica inicial com aquela funcionalidade para dar a ele o segmento para o profissional de educação física, que é o importante. Então, o multiprofissionalismo é essencial. Então, a gente trabalha muito com isso aí. Perfeito. Então, pessoal, fazendo a chamada aqui para vocês, tá dado o recado de Neverton. Então não deixe aí de se inscrever no canal, @Ciclo em Mente, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Curta, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas, suas sugestões de tema. Neverton vai estar acompanhando assim, da mesma forma que os nossos outros convidados, os comentários a respeito da nossa conversa. Se tiver alguma dúvida, coloca lá, a gente vai dar uma atençãozinha para responder vocês. Se quiserem um próximo encontro com ele também, comenta aí. Traz esse rapaz bonito aí de novo para falar um pouco mais e eu tenho dúvidas sobre isso. A gente vai trazer ele aqui de novo. É uma pessoa extremamente disponível, super do bem. Eu tenho a maior satisfação de ter amizade e conhecer desde a infância, né? Desde a época do Polivalente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você pela sua audiência, por sua disponibilidade de tempo em nos acompanhar. Espero que tenha servido bastante para vocês essas informações, que tenham gostado tanto quanto eu. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Até lá.